estarei falando sobre o assalto que aconteceu quando eu fui marcar o meu casamento no civil. E um dia antes do meu casamento na igreja, um dia antes teve um assalto. Eu sou a missionária Jarlene, estarei contando o meu testemunho, parte 4. Para finalizar, então, meu casamento é uma bênção, para a glória de Deus. O Senhor restaurou a minha vida, o Senhor me chamou, restaurou a minha vida, o meu casamento e continua restaurando vidas até hoje. Glória a Deus. Então, já falei, né, por parte como foi. Estou falando testemunho sobre o meu casamento, a restauração do meu casamento. E o que aconteceu? Quando eu aceitei Jesus, que o Senhor já tinha restaurado tudo, voltei para o meu marido de forma, ficamos bem, em paz. Aceitei Jesus, fui para a igreja, né? Aceitei Jesus na igreja também. Com 10 dias, ele aceitou Jesus também, na igreja que meu filho fazia parte. Mas no dia que eu aceitei Jesus, eu estava na igreja sentada e eu chorava muito, porque eu estava quebrantada, eu estava os meus olhos foram abertos, os olhos espirituais foram abertos de forma que eu consegui enxergar a glória de Deus. Eu consegui enxergar que coisa linda é a igreja. E eu estava na igreja e tinha os louvores e os conjuntos louvando a Deus. A mocidade, as mulheres, a igreja se levantava e louvava a Deus. E o Senhor, Ele me deu uma visão. E eu não sabia nem o que era visão. Hoje eu entendo o que é uma visão. Eu comecei a ouvir os louvores e eu começava a ver fumaça subindo. Fumaça subindo. Era como se tivesse toda a igreja tivesse cheia de fumaça. Só que uma fumaça, não uma fumaça aquela fumaça grossa não, aquela névoa, sabe? Aquela névoa que quando tem lugares que tá a nuvem baixa, fica aquela névoa. Era uma fumaça subindo e eu ficava assim, olhando, esse lugar tá tão diferente. E eu em prantos, chorando muito, no primeiro dia que eu fui na igreja. Primeiro dia. Então, cada louvor eu era impactada. E eu ficava pensando assim, como é lindo estar aqui. Por que eu não entrei aqui antes? Por que eu não vim para a igreja antes? E eu ficava imaginando isso. Porque eu vi, meu Deus, como é bonito os louvores. E eu até me lembrei que antes, quando eu passava em frente à igreja, ouvia assim de longe, eu achava chato, sabe? A igreja, aquele barulho. Eu não entendia porque aqueles crentes eram tão barulhentos. Eu não entendia porque eles faziam tanto barulho. E uma coisa eu ficava me perguntando assim, como é que... Eu sei que tem um livro que ele lê, e esse livro é o mesmo livro, e eles não param de ler esse livro. Não abusa não, não enjoa não, que eu não entendia nada das coisas de Deus, né? Eu sei que hoje, né, a palavra do Senhor ela é renovo nas nossas vidas todos os dias. A palavra do Senhor, ela não envelhece, ela não muda, ela é a mesma, né? Então, nesse dia que eu fui para a igreja, minha mãe sempre me convidava. Vamos, minha filha, para a igreja. Vamos, minha filha, me ver louvar no conjunto. Ela fazia convites contínuos, mas eu nunca quis ir. Eu sempre respeitei, sabe? Mas eu queria, assim, um respeito, mas bem longe. Então, assim, ela me convidava e dizia um dia, e ficava enrolando ela. Então, assim, como ela sempre me convidava, então, assim, eu já sabia onde era a igreja, né? Aí eu nem avisei. Eu cheguei de Recife e avisei pra minha família que ia pra igreja, meu marido foi comigo. Espantado, mas foi comigo, né? Então, ela tomou até uma surpresa. Você veio, né? Toda vez que me convida, nunca tem uma resposta de sim. E nesse dia eu cheguei lá de surpresa. Então, quando eu vi aquele conjunto louvar, quando eu via os louvores, aconteceu essa coisa maravilhosa. E eu fiquei espantada. Mas teve um momento que sempre que pede para se levantar, né, na igreja, eu olhei para trás. E eu me vi.
entrando, casando, eu me vi segurando a mão do meu marido. Porque a gente já era casado, né? Não tinha necessidade de o pai entra. Não, não. Entramos eu e ele juntos. Então eu me vi, eu entrando, casando. Aí eu olhava pro outro lado, eu vi os convidados. Eu vi um lado que tinha os convidados, era todo da minha família. Era a minha família e a família do meu marido. E a igreja estava cheia de gente. Aí eu olhava pra frente e continuou. Eu vi aquilo como se fosse uma paisagem assim, em fração de segundos. Primeiro dia eu fui pra igreja. E eu fiquei assim, eu tô ficando maluca. E é que eu chorava mesmo. Chorava, chorava, chorava. Então, eu fiz, sabe? Aí começou a pregação, aquela pregação maravilhosa. E eu impactada a todo momento, chorando. E o pensamento a 1000 por hora. E o que acontecia? Na hora do apelo, na hora de perguntar, quem quer aceitar Jesus? Eu já tava. Aí antes dele perguntar, eu já tava pensando, né? Pensando assim, eu tô cansada dessa vida, essa vida de competição, sabe quando a pessoa vive uma vida para competir com outros, com outras pessoas, assim, eu tô melhor do que meu vizinho, eu tô melhor do que minha amiga, sabe? Esse negócio que tem que estar mostrando só que tá bem, só por fora e por dentro tá morrendo todos os dias. Você paga de algo que aparente para as pessoas que tá bem, mas na realidade não tá nada bem. Esse negócio que as pessoas costumam fazer. Aí eu tô bem para o mundo. Bom, negócio era isso. O que importava era estar bem para todo mundo. E eu tava cansada disso, dessa falsidade que a sociedade, que o mundo oferece. Que você mostra que tá bem, mas você tá morrendo por dentro. Tava cansada dessa mentira. Então, e vinha tudo isso nesse pensamento. E eu ouvi uma voz que dizia assim: Você. Você tem. Vai deixar suas roupas nova que você tem. Você vai deixar de usar o que você gosta. Você vai perder amizades. E isso mais nada fazia sentido. Eu estava cansada. Eu estava cansada de viver uma vida de forma que agradasse mais aos outros. E aquele vazio continuava em mim. Então, porque hoje eu posso dizer, eu existia, eu não vivia. Porque você viver é uma coisa, você existir é outra. Muitas pessoas existem, mas já morreram faz tempo, tá num corpo morto espiritualmente, só tem um nome de que tá vivo, mas está morto. E eu vivi assim. Então, quando o pregador fez o apelo, eu me rendi na mesma hora. E a minha mão foi levantada assim. Eu aceito. E tudo isso em lágrimas. Meu marido olhava pra mim, olhava pra ele. E eu fui. Eu fui lá pra frente. Eu tava com um vestido, ainda com um vestido cavado aqui na cintura. E fui lá pra frente. Eu aceitei Jesus. Minha mãe tava de cabeça abaixo, não tinha nem visto. Depois foi que as irmãs falaram: Ó, tua filha tá aceitando Jesus. Então, só sei que eu aceitei Jesus. Me rendi. Me rendi. O Senhor falou fortemente comigo nesse dia, né? Durante todo o culto. E o que aconteceu? Passando tudo isso, aceitei Jesus, então, agora o processo para melhoria. Aquele desejo que o Senhor coloca no coração de você melhorar, mudar. E eu comecei o desejo de casar. Sei que uma vida com Deus, você tem que ver colocando as coisas no lugar, né? Aquilo que tá fora do lugar vai começar a se encaixar. E eu comecei a ver, eu não sou casada. Então, casada no civil nem no religioso, né? Então veio o desejo pro casamento, porque eu nunca quis casar, sabe? Eu achava muito careta esse negócio de casamento. Pra que casar? Casada é eu viver bem. Esse negócio de aliança, isso é ridículo. Olha só a mente da mulher. Olha só como Deus transforma. Glória a Deus. Então, eu pedi meu marido em casamento. Ele aceitou casar comigo, né? Porque eu que queria deixar. Eu que queria acabar. Aí eu disse: quer casar comigo? Casa comigo. Você não tem escolha não, viu? Você tem que casar comigo. Ele aceitou. Então vamos para os trâmites. E fui marcar o casamento. Eu tava no cartório. E meu marido foi... Ele foi fazer algo na farmácia do lado. E eu
tava dentro do cartório e saí. Saí do cartório. Quando eu saí do cartório, em frente, na casa seguinte, vinha 2 rapazes de moto e me assaltou. E então, ele fez, para. Então pediram, eu tava com uma bolsa, tava com meu relógio. Então, eu tava com o celular na mão. Então, eles pediram o celular. Então, eu fui, calma, aí entreguei o celular a eles. Então, assim, eles só pegaram o dinheiro, o celular. O dinheiro que tava na bolsa, que era o dinheiro de pagar o casamento, não pegou. E eu fiquei assim, e pegaram o celular e foram embora. Dois homens na moto. E eu fiquei maravilhosa, glória a Deus, não levaram o dinheiro do casamento, de pagar o casamento no civil. E quando meu marido voltou, acabei de ser assaltada. Eles, mas o que foi? Eu tô muito feliz porque o Senhor é bom e cheio da graça, cheio do Espírito Santo de Deus. Então, marquei o casamento, né? E pronto. Marquei aproximadamente um mês. Um mês era o dia do casamento. O que aconteceu? Ia pra igreja, né? No dia de culto. Chegando um sábado, fomos pra igreja. E o culto foi eu, meu marido e minha filha nesse dia. Maravilhoso, foi muito bom o culto. E o pregador, porque Deus revela. Deus revela o oculto e o profundo. Não há nada em oculto que Deus não há de revelar. E quando Deus está cuidando, Ele cuida. Não há quem possa fazer algo quando Deus permite, por algum motivo. Mas Deus, quando Ele quer dar livramento, Ele dá. Entendeu? Então, a gente estava na igreja. E o pregador pregando a palavra de Deus, aquela maravilha. E eu, glória a Deus, que eu aprendi da glória, vendo uma irmã glorificar. Uma irmã, irmã Neide. Por isso que é tão importante o que o nosso olhos vê, né? Pra gente aprender como é que faz, a gente vai copiando as coisas. E eu, quando cheguei na igreja, eu vi uma irmã que ela, o tempo todo ela levantava a mão e fazia assim, glória a Deus, aleluia, e batia a palma. E eu, meu Deus, eu quero ser como ela, Senhor. Eu quero glorificar o Senhor assim. Então, até li, né, nos Salmos, né, que o salmista fala, né, levantai tuas mãos na congregação, louvai o Senhor com palmas, né. Então, eu vi que se glorifica a Deus assim, então eu vou glorificar a Deus assim, porque eu aprendi na Bíblia, eu aprendi ouvindo a palavra do Senhor como deve fazer. E ouvindo aquela irmã, achei lindo, vou glorificar a Deus do mesmo jeito. Então, o pregador pregando a palavra de Deus, o que aconteceu? Maravilhosamente, né? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E já no finalzinho da pregação, ele, Deus está me revelando aqui. Ele parou a pregação e falou um texto da Bíblia. Herodes mandou matar. Herodes disse, mata depois da festa. Mas Deus já enviou os anjos para dar livramento. Oh, glória! Eu, por ouvir essa mensagem, eu já glorifiquei o livramento que Deus estava dando na vida de alguém. Não sabia que era na minha própria vida, na vida da minha família. Então eu fiquei glorificando a Deus pela vida daquela pessoa que ia receber essa vitória. E o pregador disse assim, Herodes mandou matar depois da festa, mas Deus está dizendo, enviei os meus anjos para dar livramento. E terminou o culto, né? E maravilha, né? Porque isso foi uma palavra profética de livramento. E poderia ser para agora e para outros dias, né? Porque a palavra foi assim. Então, eu entendi que alguém ia receber um livramento. Não sei quando, o dia, no momento. Para concluir o testemunho do meu casamento. Né, eu falei de forma bem objetiva, em 4 partes, para que o nome do Senhor venha a ser louvado por essa obra na minha vida e no meu marido. Então, quando terminou o culto, saindo da igreja, nós dobramos a esquina e dobramos e seguimos em frente. De repente, chega um rapaz, pula do muro, não tinha ninguém, de repente só um rapaz do muro, uma 12 desse tamanho apontando para nós, a 5 metros de distância. Para, era enorme. E nós paramos. Então, tava eu, minha filha e meu marido. E eu fechei o olho, tava com a Bíblia na mão. Eu falei, meu Deus, comecei a orar. Meu Deus, de novo. Senhor, toma a frente.
já em pensamento. E começou a revistar meu marido, minha filha. Eu nem me lembro como me revistaram. Eu sei que eu estava com meu relógio, não levaram meu relógio, nem no primeiro assalto, nem no segundo. E dessa vez, aí de repente, enquanto ele estava revistando, eu sei que eu disse assim, só tem uma Bíblia, moça, a gente veio da igreja. E ele revistando, de repente esse rapaz parou. Ele parou e fez, vão embora daqui, vão embora daqui. E, e ele foi embora, desceu e nós subimos. Esse rapaz, ele desceu como se estivesse sendo enxotado, como se tivesse alguém empurrando ele. O livramento que Deus deu nesse dia era um dia antes do meu casamento. Era um dia antes do meu casamento. Eu ia casar no outro dia. Meu marido ficou pensativo. E a gente ficou assim em choque, né? A princípio, porque a forma que ele veio foi violenta. Para. E com uma arma enorme apontada para nós. Não levou nada nosso. A gente ficou pensativo assim, mas glorificando a Deus. Deus nos deu livramento. O que eu quero concluir, que Satanás tentou nos impedir de casar, para ter uma vida plena com Deus. Ele queria impedir o nosso casamento de todas as formas, para que a partir do nosso casamento, Deus tinha um plano para executar nas nossas vidas, na minha e do meu marido. E ele impedindo o casamento, tentou frustrar os planos de Deus. Mas isso é impossível. Ninguém frustra Deus. Ninguém frustra os seus planos. Então, Satanás, ele perdeu. E o nome do Senhor foi glorificado. Na minha vida, na vida do meu marido, na minha família, na minha casa. No outro dia, nós casamos. E então, tá aqui, ó. Acertando o casamento. Tô contando esse testemunho. Nosso casamento foi realizado no dia 20/7/2017. Glória a Deus.